Daí, pessoal, aula do dia 14/9, lá no Centro de Mídias, né? Com a professora Simone. Então, massas atômicas e massas moleculares, parte 2. A habilidade, né, da semana: calcular massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos químicos constituintes. Então, alguns alunos, né, chegaram para mim e falaram assim: foi muito rápido lá, né? Porque na realidade é pouco tempo que tem lá na aula do Centro de Mídias. Então não dá tempo de tirar as dúvidas de todo mundo. Então a gente vai nessa aula aqui comentar alguns cálculos e tentar deixar mais evidente, né? Fazer um pouquinho mais pausado para as pessoas, os alunos que solicitaram aí, entenderem. Então, como é que funciona uma reação química? Uma reação química, então, a gente tem substâncias que a gente chama de reagentes, que são transformadas em substâncias que a gente chama de produtos. No caso aqui é um produto só. A gente tem números pequenos aqui no subscrito, que são chamados de índices. Esses índices valem somente para o elemento que está à esquerda diretamente dele, né? E não para o elemento que está um pouco além. Então, o que a gente pode dizer do índice? O índice ele sempre existe. Aqui o índice é 1, aqui o índice é 1 e aqui o índice é 1. E quando ele é 1, ele não precisa aparecer, né? Então, essa reação química ela já está balanceada. Olha só, tenho dois carbonos, dois oxigênios, dois oxigênios. Reparou que o 2 multiplica a fórmula toda, né? Aqui o 2 multiplica o carbono, multiplica o oxigênio também. Esse número que fica na frente grande, ele é chamado de coeficiente. Coeficiente vale para a fórmula toda. Não é igual ao índice que vale só para quem está à esquerda dele. Como é que é isso? Vamos dizer que eu tivesse uma fórmula H4P2O7. O 7 vale só para o oxigênio. O 2 vale só para o fósforo. O 4 vale só para o H. Agora vamos pensar que eu colocasse um coeficiente aqui na frente. 2. 2 vezes 4, 8 oxigênios. 2 vezes 2, 4 fósforos. 2 vezes 7, 14 oxigênios. Então, o coeficiente ele tem poder sobre a fórmula toda, mas o índice é somente para quem está à esquerda dele. Então, se a gente pega a massa do carbono, ó, que vale 12, quer dizer que aqui tem 2 vezes 12, que é igual a 24, porque tem 2 carbonos. E aqui eu tenho 2 oxigênios. Qual que é a massa do oxigênio? A massa do oxigênio é 16. 2 vezes 16, 32. Quer dizer que se eu somo 32 com 24, 32 com 24, vou ter então 6,56. E isso é a massa dos reagentes. E quanto que vai dar a massa dos produtos? A gente vai olhar lá, a gente vai ter 2 carbonos, que vai dar 2 vezes 12, 24. 2 oxigênios, que é 2 vezes 16, né? Que vai dar 32. Somando tudo, 56 unidades de massa atômica no reagente, 56 de massa atômica no produto. O que é lógico, né? Porque se eu peguei os reagentes e transformei completamente nos produtos, a massa tem que ser a mesma. Por quê? As massas têm que ser as mesmas. Por quê? Eu usei os átomos que estavam à esquerda e construir novas substâncias à direita, mas com os mesmos átomos nas mesmas quantidades. Então é lógico que a massa tem que sempre ser igual ao que o Lavoisier já dizia. A massa dos produtos e reagentes ela tem que ser a mesma, quando a reação está corretamente balanceada. Para se tirar a mancha de ferrugem de tecido, se utiliza o ácido oxálico H2C2O4. A massa molecular do ácido oxálico, sabendo, ele quer que a gente calcule a massa molecular do ácido oxálico, sabendo as massas de H, que é 1. A massa do H, então, vamos copiar aqui, é 1. A massa do carbono
é 12. A massa do oxigênio é 16. Tirei esses valores daqui, né? Então, quantos hidrogênios tem na fórmula? Tem 2. Então, a massa dele vezes 2 igual a 2. Quantos carbonos tem na fórmula? Tem 2. Então, a massa dele vezes 2 é 24. Quantos oxigênios tem na fórmula? Tem 4. 4 vezes 16, 64, né? Então, a gente vai ter a somatória, vai dar 8, 10 e vai 1. A gente vai ter a massa, então, 90 unidades de massa atômica, né? Resposta do nosso problema. Agora a gente tem, calcule as massas molares das substâncias abaixo. C6H12O6, que é a glicose. Então, C vale 12 ali na tabela. Quantos tem na fórmula? 6 vezes 6, 72. 12 hidrogênios. Hidrogênio vale 1 vezes 12, vai dar 12. 6 oxigênios. Oxigênio vale 16, que vezes 6 vai ser 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. Então, eu vou ter 96. Somando tudo, eu vou ter 4, 10, sobe 1. Vou ter aqui 9 com 1, 10, 18, 180 unidades de massa atômica. Ferrocianeto de potássio. Então, vou fazer lá na outra página. Então, potássio vale 39 lá na tabela. Vezes 4 da fórmula. O ferro, ele vale 56. Se eu copiei a fórmula direitinho, é um ferro só mesmo. 56 vezes 1 que está na fórmula. Aí eu vou ter esse índice aqui, que tá, quem está à esquerda do índice? Parênteses. Então ele vale para todo mundo que está dentro do parênteses. Então eu vou ter o carbono, que é 12, na quantidade 6. 12 vezes 6. E aí eu vou ter o nitrogênio também na quantidade 6. Nitrogênio 14 vezes 6, né? Certinho? Então, o potássio vai ser 39 vezes 4, né? Que vai dar 156. O ferro é vezes 1, 56 vezes 1. Aí a gente vai ter o carbono, que é 12 vezes 6, 72. A gente tem o nitrogênio, que é 14 vezes 6, 84. Somando tudo, então vão ter os 156, mais 56, mais 72 e mais 84. Então a gente vai ter 368 unidades de massa atômica. A outra fórmula aqui, que é a fórmula da sacarose. Então vai ter carbono. Qual que é a massa dele? A massa é 12. E lá na fórmula tem 12. 12 vezes 12. 144. A gente tem hidrogênio, que a massa dele é 1 vezes 12, que eu tenho lá na fórmula, né? Não 12, são 22. Vezes 22 que eu tenho lá na fórmula é o próprio 22. Aí eu tenho oxigênio, que a massa dele é 16, na fórmula tem 11. Então, 16 vezes 11, a gente vai ter 176. Somando tudo, é o 144, né? Mais 22 e mais 176. Somando tudo, então, 342 unidades de massa atômica. A aspirina tem como princípio ativo ácido acetil salicílico C9H8O4. Então a gente vai ter que calcular a massa de 3 moléculas, né? Voltando aqui, essa aqui era a massa de uma molécula cada um, certinho. 3 moléculas. Então carbono, a massa é 12,
vezes 9 que tem na fórmula. Então é 12 vezes 9, 108. A gente tem hidrogênio, que a massa é 1 vezes 8 que tem na fórmula, é o próprio 8. Oxigênio, que a massa é 16 vezes 4, 64, né? Somando tudo. Então é 108 mais 8 mais 64. Dá 180. Então, 180 a massa da sacarose. Só que ela tem a massa de 3 moléculas, né? 180 vezes 3, 540 unidades de massa atômica. Né? Resultado aí de 3 moléculas. Certinho? C6H12O6, que é da glicose. E ele quer saber quantas vezes a massa da glicose é maior que a massa da água. Então vamos fazer da água, que a gente já sabe aqui, H2O. H é 1, tem 2 na fórmula. 1 vezes 2 é 2. Oxigênio tem 1 na fórmula. E a massa dele é 16. 16 vezes 1 é 16. Quando eu somo aqui unidades de massa atômica, vai dar 18 unidades de massa atômica para a molécula de água. Então, C6H12O6. Carbono tem 6 na fórmula, vezes 12, que a massa dele é 72. Aí eu tenho hidrogênio, que tem 12 na fórmula, vezes 1, que é a massa dele, né? Então, a gente vai chegar em 12. Aí tem o oxigênio, que tem 6 na fórmula, vezes 16. Somando tudo, então vai ser 72 mais 12 e mais 96. 180, né? Unidade de massa atômica. Então, para saber quantas vezes um é maior que o outro, é uma divisão, né? Por exemplo, se eu tiver 60 laranjas, para saber quantas dúzias tem, 60 dividido por 12 dá 5. Ou seja, eu tenho que dividir os 60 pela quantidade que é uma dúzia para saber quantas dúzias tem. Então, é uma divisão. Então, eu vou pegar 180, que é a molécula da glicose, né? E dividir por 18, que vai dar 10, vai dar um total de 10 vezes. Então, a molécula da sacarose é mais pesada, a massa dela, do que a molécula de água 10 vezes. Então, preciso ter 10 moléculas de água para ter a mesma massa de uma molécula de sacarose. Aqui um problema de abundância, né? Tem o lítio 7. O lítio 7, massa 7, né? Ele tem um outro isótopo, que é o lítio 6. Então, tem o lítio 6 e o lítio 7. Sendo 92,6% a porcentagem do lítio 7. Então, o lítio 7 é 92,6%. E o lítio 6, ele vai ser o que faltar para chegar em 100%, né? Que eu já fiz a conta aqui, vai dar 7,4%. Aí, para calcular a massa do lítio, a gente vai fazer média ponderada, né? Então, vamos fazer do lítio 7, a massa dele, que é 7 vezes 92,6, mais a massa do lítio 6, que é 6, vezes 7,4, tudo isso aí dividido por 100, porque nós estamos trabalhando em porcentagem, né? Então vai dar que 7
7 vezes 92,6 dá pra gente que a massa do lítio, então, é igual a 648,2 mais 6 vezes 7,4, que dá 44,4. Sobre 100. Então, a massa do lítio, então, vai ser igual a 648,2 mais 44,4 igual, então vai dar 692,6. 692,6 dividido por 100, 6,93. 6,93 unidades de massa atômica, então a massa do lítio. A massa molecular da espécie H4P2OX é igual a 178 unidades de massa atômica, né? Ele quer saber o valor de X ali. Então, vamos ver. Se eu pegar a parte da fórmula que eu conheço, então vai dar hidrogênio, 4 tem na fórmula, vezes 1 é 4. Aí tem fósforo que tem 2, né? Então, fósforo tem 2, que vale 31. 2 vezes 31, 62. Então, eu vou ter aqui 62 mais 4, 66 unidades de massa atômica. O que falta para 178 é o oxigênio. Então, 178. Quanto que falta para chegar de 66 em 178? Então, vai faltar 178. 178 menos 66, 112. 112 unidades de massa atômica é o que falta para chegar em 178. E eu sei que o que falta para chegar em 178 é oxigênio. Para eu saber quantos oxigênios tem nessa quantidade, eu vou pegar, fazer 112 dividido pela massa de um oxigênio. Aí eu vou chegar em quantos oxigênios estão faltando. 112 dividido por 16, 7 oxigênios. Então eu tenho que a fórmula certinha seria o H4P2O7, né? Beleza.